Olá pessoal, estamos de novo aqui, reunidos para dar início a mais uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta, começaremos com a nossa videoaula. Hoje falaremos de um assunto que é muito cobrado nos vestibulares, em prova de concurso. O assunto é chamado funções. Então nós temos a parte 1 e nós vamos ter a parte 2. Então nós vamos dar início a essa viagem nas funções, ok? Conceito de função. Função é uma regra que relaciona cada elemento de um produto, de um conjunto representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto representando pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Dizemos ainda que y é uma variável dependente e, por sua vez, que x é uma variável independente, ok? O professor fez uma brincadeira, eu digo um número, vocês calculam o dobro dele e somam 3, dizendo o resultado. Então os alunos fizeram isso, né? Então ele disse 4, né? E nós respondemos 11, os alunos responderam 11. Então 2 vezes 4, 8 mais 3, 11, ok? E produziram essa tabela, né? Quando ele dizia o número, eles dobrava e somava mais 3. Então, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 2 vezes 6, 12, mais 3, 11. 2 vezes menos 5, dá menos 10. Mais 3, menos 7, 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Entenderam como é que foi a jogada que foi feita aí? A didática que ele usou? Então, ele usou. E isso aí, lá pra frente, nós vamos ver que tem uma forma e que tem um nome, ok? A resposta dos alunos depende dos números escolhidos pelo professor. Observe que a cada número x dito pelo professor corresponde um único resultado correto em y para a resposta dos alunos. A forma que expressa a relação entre x e y é y igual a 2x mais 3. Nesse exemplo, disse que y é a função de x e a forma y 2x mais 3 é a lei da formação dessa função. Eu não tinha falado antes? Então tá aí. O nome é lei de formação dessa função. Ok? Outro diagrama, chamado diagrama de Venn. Então tá lá. Representa essa tabela e por meio do diagrama, tá? Mais uma vez eu vou falar, diagrama de Venn. Então você tem o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Então tem lá 4... né? Usou a expressão lá, então é 2 vezes 4, 8 mais 3, 11. Então, o A está representando o X e o B representando o Y, ok? Formamos um conjunto A com os números dados pelo professor e um conjunto B com os números de resposta dos alunos. Como os conjuntos que relacionam são A e B, dizemos que essa é uma função de A em B, escreve-se assim, ó, f de A em B, e lê-se f em função de A em B, ok? Sempre que atribuímos um valor a x, determinamos seu correspondente a isso, por meio da lei de formação da função. Obtemos um par ordenado xy formado em nosso exemplo, ok? E aqui vocês estão vendo o par ordenado. Sempre, vocês vão ver sempre a letra x primeiro e y depois. Então você está vendo aí x4, y11, x6, y15, x menos 5, y menos 7, x0 e y3. Sempre vai ser dessa forma, tá? Não pode inverter isso, ok? Para que tenhamos uma função, é preciso estabelecer dois conjuntos. Um primeiro conjunto no qual tomaremos os valores de x e um segundo conjunto no qual encontraremos os valores correspondentes de y. Haver uma relação entre x e y de forma que cada x tomado no primeiro conjunto corresponda a um único y no segundo conjunto, ok? Domínio e imagem. Mostraremos por um exemplo o significado das palavras domínio e imagem nos estudos das funções, tá certo? Então tá aqui, ó. Marcela foi comprar bombons na confeitaria. Cada bombom custa R$ 1,80. A quantia que ela pagará y será em função do número de bombons que levar x, pois para cada quantidade de bombons há um único preço a ser cobrado, tá certo? E aí gerou essa tabela, né? Se ela comprar 0, lógico, não vai pagar nada, né?
Comprou um bombom, 1,80, dois bombom, 3,60, até quantos ela quiser comprar. Então gerou essa tabela aí que vocês estão vendo aí, posto aí no slide, ok, gente? Os valores de x para essa função são números naturais. Não se compra 2,3 bombons ou algo assim. Dizemos que o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais. Nessa função x pode ser qualquer número natural, como x é igual a 320 ou x igual a 1000, mas x não pode ser uma fração ou número negativo. Por exemplo, observando a tabela, vamos que quando x é igual a 3, por exemplo, temos y igual a 540. Diremos que 540 é a imagem de 3 por essa função, ok? Todo elemento do domínio tem uma única imagem, não pode esquecer disso, tá, gente? E qual seria a imagem de 8 para essa função? Seria R$ 14,40, ok? Um exemplo aí. O custo C em reais para se produzir X unidade de determinado produto é dado pela função C é igual a x ao quadrado menos 90x mais 3.860 é o custo para se produzir 29 unidades desse produto. Corresponde a... Entendeu, gente? Então, aí é uma forma de estar fazendo uma conta e achando. E nós vamos usar o quê? A lei da função. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? C igual a 29 ao quadrado, menos 90 vezes 29 mais 3.860, C igual a 841 menos 260 mais 3.860, C igual a 2.091, ok? E essa questão nós assinalamos uma alternativa D, mas isso é um exemplo, não foi nada para vocês estarem fazendo, só para vocês verem como é que tem que se proceder para estar fazendo esse tipo de exercício, ok? As funções e suas aplicações. Por que aprender função? Na ciência e nas mais variadas atividades humanas, funções são usadas para descrever e estudar a relação entre as grandezas. As funções têm aplicações nas situações do cotidiano e do trabalho. Acompanhem. Então você tem aqui, no açougue, o quilograma de um determinado tipo de carne custa R$ 26. O preço a pagar Y é em função da quantidade de carne comprada X. Veja a tabela a seguir. Se você compra 1 kg de carne, você paga 26. Se compra 2 kg de carne, paga 52. 3 kg, 78. 4 kg, 104. E assim sucessivamente, conforme você for aumentando o valor de X. Ou seja, cada vez que você dá um acréscimo, você vai ter um resultado em Y, ok? A cada valor de x corresponde ao único valor de y. A lei da formação dessa função é y igual a 26x. X e y são variáveis da função, tá certo? A lei de formação da função estabelece a relação matemática x e y. Vamos aplicá-la para responder algumas questões. Uma pessoa comprou 1,8 kg de carne. Quanto pagou? Com y igual a 26x, para x igual a 1,8, temos que y igual a 26 vezes 1,8 e deu 46,80. Então a pessoa pagou 46,80 por 1,8 kg de carne, ok? E tem mais uma aqui, ó, com 20,8, R$20,80, quanto de carne é possível comprar? Agora y é igual a... Então agora você tem o valor de y, R$20,80. Então onde está o y, você vai substituir por 20,80 e copiar o restante da função e executar o cálculo. No nosso caso aí, né, você tem aqui, dá 800 gramas, tá? Então com R$20,80 compra-se 800 gramas de carne, tá certo? Então complementando a resposta, tá aí, com R$20,80 é possível comprar 800 gramas de carne. Observe que nesse exemplo a função x não pode assumir valores negativos, pois uma medida de massa nunca é negativa. Observe isso, tá, gente? Mais uma aí. Em um parque de diversão, os visitantes pagam R$15 pelo ingresso e R$13 para brincar em cada uma das 20 atrações disponíveis. A quantia P gasta pelo visitante depende do número de atrações N que ele escolher e pagar. Podemos representar
a relação entre NP pela fórmula. P é igual a 15 mais 13N, tá certo? Então essa aí é a lei de formação dessa função aí, ok? Observe que N é o número de atrações pagas pelo visitante. O parque tem no total 20 atrações, então N pode ser um número inteiro 0 a 20. E aqui, ou seja, N maior ou igual a 0, menor ou igual a 20, ok, pessoal? A cada valor de N nesse intervalo corresponde um único valor a pagar P, então a P é função de N, tá certo? E aí Paulo pagou o ingresso e foi 4 atrações, ele gastou R$67, né? Foi só substituir a gente. O que aconteceu? Não foi 4, então é que o N passou a ser 4, 15 mais 3 vezes 4 deu R$67, tá certo? Em uma fábrica, produz placas de aço na forma de retângulo. As medidas variam, no entanto, a medida do comprimento tem sempre 5 cm a mais do que a medida da largura. Quantos centímetros quadrados de aço são gastos em cada placa? Se os dados do retângulo medem, se os lados do retângulo medem x mais 5 multiplicado por x, aplicamos a propriedade distributiva, então você tem a y igual a x ao quadrado mais 5x. A cada valor de x corresponde um único valor de y, então y é a função de x. Podemos montar uma tabela com alguns valores dessa função. Podemos atribuir infinitos valores a x, no entanto, como x é uma medida de lado do retângulo, devemos ter que x maior que 0, ok? E aí foi feita essa tabela, ó, tá? Então você pegou lá a função, colocou na tabela, né? Qual deve ser a medida de x para que a área da peça retangular seja 104 cm²? Basta fazer y igual a 104 cm² na lei de formação dessa função aí, ok? E ficou da seguinte forma, que vocês estão vendo aí. Obtivemos uma equação de segundo grau, vamos resolvê-la para encontrar o valor de x. Reescrevemos uma equação, né? X ao quadrado mais 5x menos 104 igual a 0. Achamos os coeficientes, aplicamos, né, a fórmula de basta tudo lá, achamos o delta, tudo certinho. Não vamos pegar o valor menos 13, ok? Que nós estamos falando de dimensão. Então, x igual a 8, ok? Então, pessoal, chegando ao final dessa aula, isso foi só um esquenta, tá? Para as funções aí. Nós vamos ter a próxima, agora que é a parte 2, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. E eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, clicar no like, né? Compartilhar com os colegas, dar dica pro pessoal, tem uma aula assim do professor Augusto, vai lá, assiste, né? Elogia se vocês acharem que deve, né? Mas enfim, eu agradeço a presença de cada um de vocês, espero que vocês estejam na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!